Como uma pessoa pode ter idolatria por outra que não tem vínculo algum? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Você já parou para pensar por que alguém idolatra uma pessoa que nunca sequer olhou para ela? Como é possível que milhões de pessoas chorem, vibrem, viajem de um continente a outro apenas para ver um artista ou uma figura pública por alguns segundos, às vezes de longe, cercado por seguranças? Será que isso é admiração? Ou estamos falando de algo mais profundo e talvez muito mais perigoso? O convite de hoje é para que possamos refletir com a devida calma, mas com profundidade e libertação sobre o porquê algumas pessoas passam a venerar outras que sequer conhecem. No episódio de hoje, vamos olhar para essa questão por diversos ângulos, especialmente sob o viés filosófico e histórico. E o mais importante, vamos refletir sobre o que isso diz sobre nós mesmos. Só um aviso antes de seguirmos. Aqui não estamos falando de idolatria religiosa. Esse é um tema que pertence à fé, à esfera da crença pessoal de cada um. O nosso foco de hoje está no fenômeno cultural da idolatria entre pessoas como celebridades, artistas, atletas e influenciadores. Gente como a gente, só que elevada a um patamar quase que mitológico. Vamos juntos? Idolatrar alguém é muito mais do que admirar. É colocar essa pessoa em um pedestal, como se fosse superior, ideal, quase intocável. É projetar nela qualidades que muitas vezes nem estão lá de fato, mas que gostaríamos que estivessem. E o mais curioso, frequentemente idolatramos pessoas que não sabem da nossa existência, ou que até sabem, mas não têm nenhum vínculo real conosco. O filósofo Ludwig Feuerbach, do século XIX, escreveu que até pode nos ajudar a entender esse fenômeno. Segundo ele, abre aspas, o que o homem projeta nos céus é aquilo que ele não encontra em si mesmo, fecha aspas. No caso da idolatria entre pessoas, talvez o que fazemos seja justamente isso, projetar no outro tudo aquilo que sentimos falta de nós, beleza, sucesso, força, coragem, liberdade e reconhecimento. É uma forma de escapar do comum, de viver ainda por uma identificação, uma realidade do que sentimos distante. Essa tendência não é nova. Lá na Grécia Antiga, os heróis mitológicos já ocupavam esse espaço de adoração. Eram figuras sobre-humanas, modelos de excelência. Na época, os filósofos como Aristóteles já diziam que o ser humano tem a tendência natural da mimesis, ou seja, da imitação. Nós admiramos o que queremos ser e, por isso, tentamos produzir ou nos aproximar daquilo que consideramos ideal. Com o passar dos séculos, esses heróis mudaram, saíram dos templos e das lendas e passaram a habitar outros espaços, os palácios, os altares, os palcos, as telas e hoje as redes sociais. O filósofo Theodor Adorno, crítico da chamada indústria cultural, dizia que, abre aspas, a indústria cultural transforma indivíduos em modelos de adoração, esvaziando o seu conteúdo e vivendo a sua imagem, fecha aspas. Ou seja, o ídolo contemporâneo muitas vezes é menos uma pessoa e mais um produto, uma construção simbólica que serve para alimentar desejos, sonhos e necessidades afetivas de milhões.
Aqui no Brasil, o pensador Sérgio Buarque de Holanda notou algo bastante característico no nosso jeito de ser. Ele dizia, abre aspas, o brasileiro tende a ver no outro não o estranho, mas o íntimo idealizado, fecha aspas. E isso nos ajuda a entender por que tantas pessoas se sentem próximas de artistas e celebridades, mesmo nunca tendo tocado uma palavra com eles. Existe uma construção emocional envolvida e muitas vezes ela é mais forte do que a própria realidade. A explicação pode passar por vários caminhos, mas um deles é central: a carência simbólica. Vivemos num mundo marcado pela velocidade, pela instabilidade e pela solidão. Nessa realidade, encontrar uma figura que simbolize segurança, talento, coragem ou beleza pode ser uma âncora emocional. Segundo o filósofo Jean-Paul Sartre, disse certa vez, abre aspas, o inferno são os outros, fecha aspas. Mas ao mesmo tempo, os outros também podem ser nossa fuga do inferno, quando funcionam como espelhos do que queremos ser ou como portos onde projetamos a nossa esperança. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, via esse processo como uma idealização, um mecanismo de defesa. Colocamos no outro uma parte de nós que desejamos proteger ou desenvolver. Já o filósofo brasileiro Leandro Carnal resume assim: adorar o outro é esquecer-se de si. E isso às vezes é um alívio. Ou seja, em muitos casos, a idolatria não fala sobre o ídolo, fala sobre quem idolatra, sobre o vazio, o desejo, o medo, o sonho. Mas essa experiência não acontece só no nível individual. Existe um componente coletivo fortíssimo. Quando fãs se reúnem, viajam juntos, compartilham experiências em torno de um ídolo, formam uma comunidade simbólica, um grupo em torno de um ponto de identificação comum. O sociólogo Emile Durkheim chamava isso de solidariedade mecânica. E isso ajuda a explicar por que alguém atravessa o mundo, espera horas em uma fila, gasta o que pode e o que não pode só para ver o seu ídolo de perto. Não é sobre o ídolo, é sobre o pertencimento, sobre a emoção coletiva e a sensação de fazer parte de algo maior. Apesar de toda essa dimensão emocional, a idolatria pode ter os seus perigos. A filósofa Hannah Arendt, ao estudar os regimes totalitários do século XX, mostrou como a adoração cega a uma figura pode destruir o senso crítico e abrir espaços para o autoritarismo. Ela escreveu, abre aspas, o mal é cometido por pessoas comuns que escolhem não pensar, fecha aspas. O mesmo se aplica à cultura dos ídolos modernos, quando a admiração vira submissão total. Tudo que o ídolo faz passa a ser aceito, defendido, justificado, mesmo que seja errado. É por isso que é fundamental fazer uma distinção. Admirar é saudável, idolatrar cegamente é perigoso. Como dizia Albert Camus, abre aspas, nada é mais livre do que o homem que sabe dizer não, fecha aspas. Quem admira com consciência sabe quando discordar. Quem idolatra muitas vezes abre mão da própria identidade. Idolatrar alguém é no fundo um gesto de espelho. Você olha para o outro e vê de forma idealizada o que deseja de si. Mas cuidado, o espelho pode distorcer. Nietzsche escreveu, abre aspas, cuidado ao olhar para os ídolos, pois eles também olham de volta, fecha aspas. Às vezes o que vemos neles não é o que eles são, é o que projetamos. E quanto mais projetarmos, mais nos afastaremos do que é o real e do que realmente somos.
Como bem disse Rubem Alves, não quero ser ídolo, quero ser semente. Talvez esse seja o caminho mais bonito, deixar que as admirações se transformem em inspirações e não em submissões. O que o outro nos motive, mas que não nos substitua. Cuide de quem você coloca no pedestal. Às vezes a verdadeira grandeza está no olhar para o lado e não para cima. Pense nisso e eu fico por aqui. Espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.